Estamos no Camese Conecta e hoje vamos falar sobre afastamento. Um dos temas mais abordados diariamente é sobre o afastamento do trabalhador por acidente ou doença do trabalho. E para trazer este tema tão importante hoje, nosso convidado é o Dr. Cláudio Salles. Ele que tem nada menos que 17 anos de experiência na área, mais de 5.000 processos aí trabalhistas, veio falar sobre, trazer mais conhecimento para nós sobre esse tema maravilhoso que é o afastamento, né? Queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar nesse podcast que traz um tema que tem uma aplicação atual e que ainda incute dúvidas em todos os atores desse processo, tanto para os empregadores quanto para os empregados. E vamos conversar e ver o que é que a gente vai entender das aplicações desse tema. Ok, então vamos começar pelo básico. Acidente de trabalho. O que é acidente de trabalho? O que a lei define aí como acidente de trabalho? Primeiro, entender que o acidente de trabalho, para além da previsão contida lá na Lei 8.213, é um evento. É um evento que não é desejado, mas que ele pode decorrer de uma falha humana, de condições do trabalho, da organização do trabalho, ou seja, da forma como é dimensionada a capacidade de carga, ou a própria operação, e também do meio ambiente. E aí tem um detalhe muito importante e que é absolutamente atual, que é a doença mental trazida para esse mundo contemporâneo do direito do trabalho e que já de algum tempo está prevista como aplicação da NR1 e que muita gente ainda não conhece. Então, nós vamos abordar aqui acidente de trabalho, doença ocupacional e também acidente de trajeto, equiparação também, acidente de trabalho. Sim, o acidente de trajeto ou de percurso, como conhecido, ele deixara de ser equiparado ao acidente de trabalho por um determinado e curto período, depois volta a sê-lo, e a grande questão que fica é, o empregador ele é responsável pelo acidente de trabalho ou de trajeto? Depende. E se o trabalhador ele usa o veículo como um meio de transporte para a sua atividade? Então não é acidente de trabalho ou de percurso, é um acidente típico de trabalho. A questão é que, para fins previdenciários, o acidente de percurso ou de trajeto ele continua sendo equiparado e atrai se não uma responsabilidade civil, mas uma responsabilidade em relação àquele segurado, inclusive para fins de garantia de emprego por 12 meses após o afastamento. Tem que deixar muito claro essa diferença, né? Quando a gente fala de acidente de trabalho, as pessoas falam assim, esse acidente, qual é o que me dá a garantia da estabilidade? O que é que vai gerar o direito à estabilidade? Em que situação vai gerar? O acidente em trabalho em si, seja ele típico, seja ele equiparado, como, por exemplo, o de trajeto, que não é único, ele enseja a obrigatoriedade de emissão da CAT. Certo, Cláudio? Mas todos os empregadores emitem CAT? Não. E nesse caso, o próprio trabalhador ele tem à sua disposição possibilidades de emissão da CAT através do médico do trabalho, através do sindicato, do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Mas o fato é que o evento, o acidente, ele enseja a comunicação. E daí, nos termos tanto lá do artigo 118, quanto da Lei 8.213, quanto da súmula 378, afastamento posterior ou maior do que 15 dias, mais o acidente, ele já enseja a garantia de emprego por 12 meses. Temos que lembrar, e já desde agora, doutora, que mesmo não havendo a concessão do auxílio acidentário, ou seja, de espécie 91, caso, após a demissão, se constate que aquela enfermidade ou aquela doença foi originada do trabalho, ou seja, decorreu do trabalho, mesmo assim, esse trabalhador pode vir a ter reconhecida a garantia de emprego, obviamente constatada através de perícia. Isso gerou recentemente muita polêmica sobre esse assunto, justamente para que tivesse esse entendimento, né? Em que momento você vai ter, eu não... Sofreu acidente de trabalho e, por vezes, infelizmente, a empresa acontece
dela nem ter conhecimento daquela situação que aconteceu com o colaborador. Infelizmente, isso é comum, né? Vermos esse cenário. Ah, mas a empresa diz, eu não sabia do acidente. E quando a gente vai investigar, conversar com o funcionário, ele fala, eu não relatei. Né? Já tive situação, por exemplo, que o funcionário ele estava pintando um apartamento e ele caiu de uma altura de 50 centímetros, não viu nada ali, uma queda baixinha, no momento não sentiu nada, não relatou, não comunicou aquele acidente e vida que segue. Mas na frente apresenta uma lesão e aí vem a discussão de que foi daquele sem trabalho, mas que em nenhum momento ele nem comunicou. Então, nesse caso, nessas situações que a gente vê mais na frente, né, que não houve a comunicação do sem trabalho, que não houve a emissão da CAT, é esse cenário que a gente pode trazer para a aplicação? O que é interessante, e complementando a sua fala, é como o absenteísmo pode ser visto não apenas do ponto de vista de abono ou de capacidade produtiva do trabalhador e naquele segmento ou naquele setor de trabalho, mas como identificar de onde decorre o absenteísmo, né? Então, faltas continuadas por um determinado período ou mesmo uma evidência, uma aparência de que a pessoa se acidentou. Essas situações deveriam e devem, né, gerar pelo menos a dúvida ou a curiosidade de um empregador, através dos seus gestores, de procurarem investigar e elaborarem um pequeno relatório para entender com o colaborador o que foi que aconteceu. E é tão simples, porque o desconhecimento, às vezes, pode ser do trabalhador também. Ele nem saber que se acidentou, né? Então, é por isso da importância dos atores eles poderem, dentro da relação de emprego ativa, entenderem o que ocorreu e partirem para uma solução jurídica a partir daquele evento. A investigação, né? A investigação é fundamental. A elaboração desse relatório pós-ocorrência de qualquer evento, né, um incidente ou acidente, é fundamental. Bem, partindo, né, desse assunto, quando a gente fala assim, em relação à estabilidade provisória, né, voltada lá para o acidente, do que trata a legislação em si, qual o direito imediato que aquele trabalhador ele adquire em relação a essa estabilidade? O acidente ou a doença que provoque um afastamento temporário, essa incapacidade provisória do trabalhador, deve gerar imediatamente o afastamento desse colaborador. Então, podemos pensar como sociedade que esse trabalhador tem direito ao repouso, tem direito à convalescência. Então, a gente se depara em muitas oportunidades com a designação de trabalho e a exigência do trabalho por quem está doente ou por quem está ainda acidentado. Então, o que é que se provoca? Além do desrespeito ao próprio trabalhador, o agravamento de uma condição. Então, esse afastamento imediato, ele deve ocorrer e, especialmente, a submissão desse trabalhador ao exame médico, seja pelo médico do trabalho, seja um exame especializado. Identificando-se que esse afastamento ele possa ou ultrapasse o prazo de 15 dias, então ele tem direito ao encaminhamento ao INSS, sendo da empresa aquela obrigação primeira de pagamento dos 15 dias. Uma dúvida comum. A diferença prática entre um auxílio-doença comum e um auxílio-doença acidentário, espécie B91. E o que vai definir se o caso é uma doença ocupacional comum ou olhar lá para o nexo técnico epidemiológico? Do ponto de vista prático, para o trabalhador, caso esse enquadramento seja bem feito, é de que o 91 vai gerar a ele a garantia de emprego. Porque em ambas situações ele vai ter direito ao amparo da Previdência Social durante o período de afastamento, até que venha a convalescer, recebendo o auxílio previdenciário correlato. O que vai definir qual espécie deve ser concedida é exatamente se aquele fato gerador decorreu do trabalho ou não. Então, se foi acidente de trabalho, auxílio acidentário. E se foi doença ocupacional, da mesma forma. A grande dificuldade, doutora, está justamente nesse enquadramento para a doença, se é uma doença do tipo comum, ou se é uma doença ocupacional ou uma doença adquirida. E aí é onde está a grande zona gris, a grande zona cinzenta nas relações de trabalho,
e que deixam tanto o empregador quanto o empregado numa extrema situação de insegurança jurídica. E por ser um tema assim, até porque é algo diário, né? As empresas enfrentam afastamentos o tempo todo, né? E saber classificar, saber identificar e acompanhar desde o início o tipo de afastamento vai trazer mais segurança, é claro, né? Mas pensando assim, em relação ao benefício, a gente já sabe que o B91 vai trazer a garantia da estabilidade lá provisória, né? São 12 meses após o encerramento lá do benefício do funcionário, né? Do retorno dele. Qual garantia a mais ele tem em relação ao contrato de trabalho? Quais são as obrigações da empresa a partir do momento que é um acidente por espécie B91 que vai trazer depois essa estabilidade lá provisória? O que mais tem de obrigação legal para a empresa? Tá. Nas duas situações o contrato fica suspenso. Então o trabalhador ele não vai receber salário, não vai receber vale transporte, nem vale alimentação. Isso no normal porque a convenção coletiva pode trazer o instrumento coletivo de trabalho, seja a convenção ou o acordo, pode trazer algum tipo de benefício mesmo na situação de suspensão, como por exemplo uma cesta básica, ou um pagamento até de ajuda financeira durante o período de afastamento. Mas o FGTS, por exemplo, ele é um direito garantido na situação de afastamento por B91, enquanto na B31 não. Além disso, para fins estatísticos, esse acidente ou essa doença ocupacional, ela tem que obrigatoriamente ser comunicada pelo empregador. Está previsto lá no artigo 169 da CLT e por vezes não é feito. Então, para fins de estatístico e até mesmo de aplicação lá das alíquotas de recolhimento ao INSS, isso termina passando batido. Então, além da responsabilidade em relação ao empregado, o empregador tem uma responsabilidade social em realizar essa comunicação, seja do acidente, seja da doença. O fato é que o trabalhador, mesmo que afastado pelo B31, ele tem direito a ser submetido ao exame médico do trabalho pelo médico do trabalho, por exames especializados a depender da doença, e ele tem também direito, deve ter esse direito social à continuidade do seu trabalho, inclusive de forma readaptada. Então, uma das grandes problemáticas que a gente tanto já vivencia é o descarte do trabalhador logo após o retorno de um afastamento. Isso gera tanto uma situação de desemprego, uma dificuldade de recolocação e até mesmo para o empregador, a depender do tipo, uma dificuldade também de recompor aquela força de trabalho. O que mais vem em mente quando a gente pensa em doença ocupacional é LE-DOR. Mas agora vamos trazer para este contexto doença mental. Como está sendo, neste momento, com a NR1 aí já praticamente entrando em vigor, como vai ser visto? Qual o dever da empresa agora com estas pessoas? Esse tema é da máxima relevância e talvez seja até um lugar comum o entendimento de que existe ainda uma grande incerteza de aplicação, né? Não apenas da NR1, mas como se vê essa questão do adoecimento mental do ponto de vista da origem, se tem nexo, se tem concausa, porque sempre vem aquela lógica de se defender, seja por quem está defendendo o direito pela parte autora, seja por quem está defendendo o empregador, dizer, não, tenho uma doença e ela é diretamente relacionada ao trabalho, quando na verdade pode ser uma doença multifatorial, uma contribuição. Como pelo outro lado dizer, isso aqui não tem nada a ver, essa pessoa tem uma condição exógena, é familiar, é uma condição congênita, já genética e não há contribuição do trabalho. Mas o fato é que ainda não se vislumbra, pelo menos de forma dissipada e plenamente aplicável, como os empregadores podem tanto prevenir quanto mitigar as hipóteses de afastamento ou de adoecimento com documentação por atestados e laudos médicos através de avaliações socioafetivas, descompressão do trabalho, pausas que possam ser feitas para além do intervalo intra-jornada, análise de dimensionamento de sobrecarga de pressão, pressão de cobrança, excesso de trabalho. Então,
tudo isso ainda é novidade, não apenas porque o tema é recente para o mundo do trabalho, mas principalmente porque ainda não se tem às mãos, ou seja, a tanta disposição, quais são essas aplicações, essas normas, essas regras. E entendo que é o papel, nosso papel como advogados, medicina do trabalho e até mesmo de quem compõe os órgãos da Justiça do Trabalho, de orientação e de aplicação do bom direito. E olhe que nós estamos falando de um assunto novo, né? Não é um assunto novo, mas a NR1 ela traz de uma forma expressa agora, e talvez o nosso cenário, o nosso país, ele ainda é legalista, positivista, e só vai agir quando você tem uma norma, e essa norma vai lhe aplicar uma sanção, é que você vai agir. Mas se olharmos, não é algo novo, né? A gente já tem a Organização Internacional do Trabalho, já tem temas anteriores. Ainda se espera que o Ministério do Trabalho publique, né? Disse que, além do guia, ainda vai vir uma publicação para trazer esse norte. Mas já temos várias ferramentas que a gente consegue implementar no ambiente de trabalho para avaliar. Mas, estamos já chegando ao finalzinho dessa nossa conversa, que é muito boa, mas fala só um pouquinho aí sobre o limbo previdenciário. O limbo previdenciário é o tão famigerado limbo previdenciário, cuja nomenclatura até nos leva para um contexto talvez religioso. Eu nem estou na Terra, nem estou no além-mundo, mas o fato é que o trabalhador que não receba salário e nem receba benefício, ele está numa situação de total insubsistência. E isso pode ocorrer, e tem ocorrido, não apenas no pós, ou seja, após a alta previdenciária, como também antes mesmo da concessão. É que, como a gente sabe, por ocasião do encaminhamento e da marcação da perícia, existe um tempo de marcação, um tempo de apreciação daquele fato, daquele motivo que lhe afastou e que deixa o trabalhador em situação de insubsistência. E aí vem, de novo, a responsabilidade social desses atores, né, tanto do empregador quanto de quem atua no mundo jurídico, de trazer com criatividade e até com responsabilidade formas de mitigar e de amenizar essa insubsistência do trabalhador, que não é bom para ninguém, muito menos para o empregador, né? Por vezes esse trabalhador acidentado ou adoecido é alguém muito caro para a empresa, alguém que tem uma história e que se deseja que ele retorne logo, mas a insubsistência termina, às vezes, levando não apenas para uma dificuldade de uma convalescência mais rápida, como termina ocasionando outros problemas. Então, a depressão, a ansiedade, a angústia têm sido cada vez mais comuns nesse período de limbo. Temos que sempre olhar que o que nós estamos abordando, o fator aqui principal falamos sobre o capital humano, né? É sobre ele que nós tratamos. E, infelizmente, às vezes é difícil para nós escutarmos, olhe, não quero, isso é um relato, por vezes, assim, comum de funcionários que têm a necessidade de iniciar o seu afastamento ali previdenciário, de dizer ao médico, olha, não quero, não me envie para o INSS, vai demorar muito, eu vou ficar sem receber. Isso, nossa, escutarmos isso incomoda muito, sabe? Mas, enfim, é o cenário que nós temos. Mas, doutor Cláudio, muito obrigada. Gostaria de solicitar que deixe aí a sua última mensagem sobre esse tema. Eu sei que falamos um pouco, né? É um assunto muito extenso, né? E que traz várias dúvidas, né? Em relação à parte tanto do trabalhador como para as empresas. E tentamos, assim, hoje um pouquinho dar umas pinceladas, né, sobre o tema. Mas gostaria de que deixasse aí a última mensagem sobre o assunto, sobre o afastamento do trabalhador e a responsabilidade, né, do empregador. Queria de novo agradecer a oportunidade de estar aqui presente nesse podcast riquíssimo. E poder dizer, enfatizar que o direito do trabalho, ele deve ser visto como todo esse sistema que, por mais informal e simplista que seja, ele é complexo, ele traz uma gama de proteção recíproca e que deve trazer para o ponto de vista do valor social do trabalho, com a função econômica também dessa empresa e dessa atividade,
mas sempre com vistas à continuidade do trabalho, à proteção da dignidade da pessoa humana, especialmente da valorização dessa força de trabalho, dessa proteção desse trabalhador. Então, sempre que se depare com um adoecimento, com uma doença, ou seja, com um evento indesejado, mas que é previsível, enfatizo, deve ser observada toda essa previsão constitucional, legal e infralegal, falamos tanto de NRs, mas com vistas, de novo, à convalescença, à recolocação desse trabalhador no mercado de trabalho e, obviamente, quando possível, com um amparo da Seguridade Social. Mas é isso, gostaria de agradecer de novo o convite e dizer que estaremos sempre à disposição. E este foi o nosso tema de hoje. Nos vemos no próximo Camese Conecta.